para dar início à segunda etapa do segundo simpósio jurídico da Faculdade Universi Campus Matipó, nós vamos ouvir agora o professor Hermundes Souza Flores de Mendonça, cujo currículo breve vai a seguir. Professor Hermundes é doutorando em Ciências de Comunicação pela Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Ele é mestre em Ciências Jurídicas e Filosofia do Direito pela Universidade de Coimbra, pesquisador visitante na Universidade de Coimbra do ano 2019/2020, com fomento da CAPES e do PROEX, graduado em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, professor de graduação e pós-graduação, inclusive no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste, advogado e sócio fundador do Cimini Flores e Bergami Sociedade de Advogado. E para dizer para vocês que coincidências, toda coincidência tem o olho de Deus, eu e o professor Hermundes, nós nos conhecemos coincidentemente, ao acaso. E daí para lá virou meu irmão, meu amigo, padrinho de um casamento inexistente, mas não por culpa dele. Um abraço, segue o professor. Professor, fica à vontade pelo tempo que Vossa Excelência precisar. Me dá meu celular que daqui eu acompanho. Olá, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Me veem e me ouvem bem? Joia. Pessoal, eu queria primeiro agradecer o convite que o professor Hélio fez, mas especialmente a Univertix em geral, o professor Lúcio e o professor Hélio, e também aos professores que me acolheram aí na organização do evento, a professora Kelly e o professor Douglas, que ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas que foram muito carinhosos aí no convite, na organização. Se o professor Jorge ainda estiver presente aí, que é meu amigo também, colega de Instituto dos Advogados de Minas Gerais, quero abraçá-lo fortemente e dizer que também que é um prazer dividir uma mesa virtual com ele. Para mim é uma especial alegria falar aqui na Univertix, porque eu estava presente na palestra de inauguração do curso de Direito, né? Fui como convidado, na ocasião em que o professor Hélio Cimini nos abriu lá a caixa de Pandora, a caixa do conhecimento, né? Na mitologia, quem abriu foi Prometeu, mas a caixa do conhecimento, do conhecimento jurídico, promovido, refletido, por essa faculdade nascente, já muito profícua, muito estimulante, foi aberta ali pelo professor Hélio Cimini, ali numa noite bastante fria, em Matipó, eu creio que há 3 anos atrás, aproximadamente. Então, eu estava ali naquele momento em que o curso de Direito da Univertix estava iniciando ainda como um projeto, né, um projeto em curso, um projeto em execução, mas os alunos ainda não haviam chegado, enfim, o corpo docente estava sendo composto, e ver tantos alunos, numa noite dessa, apesar do contexto em que nós estamos vivendo aqui, participando já do segundo simpósio, para mim é especial. Além do mais, recebeu o convite aí do professor Hélio, pelo motivo que ele falou, não certamente pelo apadrinhamento aí, porque não dei sorte, né? Enfim, ou dei, enfim, mas pela amizade de longa data, pela parceria do escritório, pelos diálogos acadêmicos, enfim, jurídicos, filosóficos, pessoais, botequísticos, enfim. É muito bom estar aqui por todas essas razões. Eu vou falar de um tema, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação, e
vou pedir só um minutinho da paciência de vocês, porque eu vou compartilhar, então, uns slides, e quero fazê-lo aqui usando a tecnologia. Diz para o Hélio que eu já estou começando a ficar mais familiarizado aí com esse Google Meet, porque é também o recurso que nós estamos, a ferramenta que nós estamos utilizando lá no Unileste. Então, eu vou aproveitar aqui o ensejo e apresentar o meu tema. Só um minuto. E aí eu vou alternando, abrindo a janela e voltando com a minha figura aqui. Confirme para mim aí se estão visualizando, se estão vendo a minha apresentação. Sim. Sim, ok? Continua vendo? Eu coloquei na tela inteira aqui para mim. Não, pode diminuir, não está dando. Ah, tá. Melhor assim, né? Sim. Assim tá nítido. Está ótimo, professor, sim. Bem melhor, ótimo. Tá bem, então, obrigado. Muito bem. O tema da minha exposição é Judiciário mediatizado ou mediatizando. Eu já em breve explico o título, tensões entre norma e experimentação social. Certamente por mérito da organização do evento, embora sob outra perspectiva, embora sobre outro ângulo de observação, de certa forma, o objeto aqui das minhas reflexões, das reflexões que vou compartilhar aqui com vocês, tem forte relação com a abordagem que o professor Jorge fez, né? Eu, digamos assim, trago aí, em particular, alguns operadores semânticos, algumas teorias, digamos assim, alguns conceitos para ajudar aqui no nosso bate-papo de hoje, que são conceitos com os quais eu estou trabalhando na minha pesquisa para o doutorado, é objeto da minha pesquisa. Eu estou aí no 4º ano do doutorado, enfrentando aí, digamos, essas mudanças de contexto, ou eu diria de rotina, enfim, mas tem que entregar até o final do ano a tese, e estou trabalhando justamente com esses operadores que eu queria compartilhar com vocês, porque acho que também pode enriquecer a nossa observação como jurista, né? Então, a minha ideia aqui também é fazer uma exposição relativamente breve, e, para, se possível, a gente ter um tempo para perguntas, para um debate aí depois da minha exposição. Então, no título, Judiciário mediatizado, tensões entre norma e experimentação social. A mediatização, portanto, que é um dos conceitos, digamos, nucleares aí dessa observação. Então, aí, perspectivas mobilizadas, o direito sob a ótica comunicacional. Isso é a primeira questão. O professor Jorge mencionou, né, fez uma referência ao futuro do estudante de direito, ao futuro do profissional do direito, e eu os convido aqui, em diálogo e harmonia com essa proposta, eu os convido para pensar sobre o futuro do estudo do direito. O direito é um campo de estudo, um campo profissional tradicionalmente muito fechado. Há razões históricas para isso, né? Se a gente voltar aí no tempo, o estudo do direito como disciplina universitária, então, embora num outro contexto, mas se a gente pensar no direito como curso superior, né, fazendo uma adaptação aí para como a gente chama curso superior hoje, nos nossos dias, o curso de Direito tem quase 1000 anos, né? Remonta à fundação da Universidade de Bolonha, no ano de 1088, quando o curso de Direito, digamos, o estudo do Direito ganhou esse status de disciplina universitária em torno do estudo do Direito Romano, tomando como objeto de estudo o Direito Romano. E aí eu estou fazendo referência à escola dos glosadores, à escola dos comentadores. O direito, portanto, tem quase 1000 anos enquanto disciplina universitária, mas enquanto categoria profissional,
com a autonomia prática, digamos assim, bem distinta de outras práticas sociais, remonta aos romanos, né? A palavra advogado, advocatus, vem lá do direito romano, da cultura latina, e já em Roma, nós estamos falando aqui, então, de 2000 anos, aproximadamente, sem entrar aqui nos detalhes da periodização jurídico-política romana, né? Realeza, república, alto império, baixo império, e período arcaico, clássico, pós-clássico do direito, sem entrar no mérito aí desses detalhes, os romanos já conheciam essa profissão, digamos, do advogado, essa classe, digamos assim, jurídica. Então, a nossa área, né, a nossa área do saber, é uma área fortemente vincada, altamente normatizada. E aí eu já faço um diálogo com o título, olha, tensões entre norma e experimentação social. O direito é fortemente normatizado. E aqui eu não me refiro apenas à norma-lei, o nosso hábito, né, as nossas práticas, inclusive as nossas práticas escolares. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque, olha, eu penso que o conhecimento jurídico não avança o suficiente se ele não dialogar com outras disciplinas. O professor Hélio é um exemplo disso, fez o mestrado na área de gestão de territórios. O professor Jorge é um belo exemplo disso, que dialoga com a engenharia, que trouxe aqui hoje reflexões para buscar informações, buscando diálogo com a informática, com as tecnologias da informação, etc. E eu, não por acaso, escolhi fazer o doutorado nas ciências da comunicação, né? Com essa ideia de que o direito não diz tudo sobre lei própria, inclusive do ponto de vista do conhecimento. Do ponto de vista da prática, já não diz, né? O direito já está atravessado por uma série de experimentações que tensionam a normatização. É interessante buscar reflexões, buscar pontos de referência em outras ciências, em outras áreas do conhecimento e também em outras práticas, para, quiçá, enxergar melhor o que nós próprios estamos fazendo. E, para isso, eu mobilizo aqui dois conceitos que são muito importantes, que são muito caros lá na teoria da comunicação, na ciência da comunicação, que é o conceito de mediatização, o conceito de circulação, para articulá-los com dois conceitos que são nossos, né, que são bem jurídicos, que é a judicialização e o ativismo. Então, eu estou aqui também, ao mesmo tempo, fazendo um exercício com vocês, isso também é produtivo, que é temas que eu enfrentarei mais para frente numa banca, é claro que aqui adaptado a essa comunicação aqui mais breve, colocando ao debate, né? Certamente, quando a gente fala sobre um assunto e publica e coloca e submete à crítica, há a possibilidade de, a partir do debate, o conhecimento avançar. Então, eu, dentro das pesquisas que tenho feito, articulo esses quatro conceitos, mediatização e circulação, vou falar um pouquinho deles aqui para vocês rapidamente, para perceber, então, a prática judicativa, a ação do judiciário, como se dá a prestação judicial no contexto da mediatização e da circulação, tendo como pano de fundo, digamos assim, como questões de horizonte, se preferirmos, a judicialização e o ativismo. Bom, proponho, portanto, uma pergunta, quero que pensem aí comigo, né? A internet mudou o direito? O que acham? Né? Não preciso responder aí e verbalizar, mas pense comigo, a internet mudou o direito? Talvez, quem tenha nascido há menos de 20 anos, ou até 20 anos, essa pergunta até faça pouco sentido, porque já nasceu no mundo da internet. Mas, para quem entrou no direito, para quem pratica o direito, estuda, vivencia o direito antes da popularização da internet, quando eu digo popularização, eu me refiro principalmente do acesso à banda larga móvel, né? Isso realmente foi uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia que rompeu radicalmente com o modo de interagir.
internet, assim, eu tenho acesso à internet desde da adolescência, ali, 13, 14 anos, já tinha internet, mas era discada, era muito lento, não dava para carregar vídeo, não dava para carregar foto, e precisava de um desktop conectado dentro de casa para publicar. Na época da primeira rede social, que ficou famosa aí no Brasil, né, o Orkut, quer dizer, já era uma rede social, mas que não tinha a potência que o Instagram tem hoje. Por quê? Tem a ver com o modo de interagir, mas tem a ver também com as limitações técnicas. A gente tinha que levar, os celulares em geral não tiravam foto, as fotos dos celulares eram de baixíssima qualidade. Estou aí no ano de 99, 2000, por aí, então 20 anos atrás mais ou menos. A gente tirava a foto numa câmera digital, só quando chegava em casa, que ia descarregar as fotos no computador, fazer o upload, e aí sim subir para o Orkut, e ali tinha as curtidas, etc. Mas muito mais lento, nada que se compara, está todo mundo com o celular conectado em banda larga, em tempo real, etc. Enfim, isso, para quem tem menos de 20 anos, menos de 25 anos talvez, não tenha vivenciado essa mudança, mas para a gente, que eu me considero relativamente jovem, mas me considero mais próximo da geração aí de vocês, por exemplo, que é da geração dos meus pais, mas ainda assim vi essa mudança acontecendo. Então, fica essa pergunta: a internet mudou o direito? Bom, pensemos sobre isso. Um dos conceitos que são fundamentais aqui, conceitos que são chaves para pensar, para observar, digamos, o acontecer da prática jurídica, ou como a prática jurídica está desenvolvendo, está sendo prestada, é o conceito de mediatização. É um conceito, digamos, depois, se quiserem, eu acho que vale até a pena, é interessante buscar na internet, mediatização, enfim, descobrir um pouquinho mais sobre isso. É um conceito que tem sido trabalhado muito fortemente pela Escola de Comunicação lá do Sul, né, chamada Escola do Sul, que é principalmente a Unicinos e a URGS, a Escola da Universidade Federal de Santa Maria também. Tem um grupo de pesquisadores que tem estudado esse tema e desenvolvido uma série de pesquisas em diálogo aí, com instituições também no âmbito internacional, e tem sido referência no desenvolvimento, digamos assim, desse ângulo de observação dos fenômenos contemporâneos. Ele é um operador semântico que possibilita estudar a religião, o direito, a política, enfim, a economia. A linha especificamente de pesquisa que eu estou vinculado é a mediatização em processos sociais, então, inclusive o direito, mas é do campo da comunicação. Então, vale a pena depois buscar e descobrir alguma coisa ali dentro dessas pesquisas. Tem, inclusive, alguns trabalhos meus também, e depois a gente pode ir através do professor Hélio, através da organização, posso compartilhar aí alguns textos também depois para aprofundamento. Mas, basicamente, em síntese, né, eu disse isso só para esclarecer que se trata de um conceito amplo, com várias vertentes, e aqui é uma síntese do Antônio Fausto Neto, que trago para fins didáticos. O que é mediatização? Olha, já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios. O que é centralidade dos meios? Rádio, TV, principalmente, mídia impressa, jornais impressos e revistas semanais, dentro da comunicação social tradicional, que funcionavam como porteiros, né, que funcionavam como gestores daquilo que poderia e daquilo que não poderia ser publicado e como seria publicado. A mídia, os meios de comunicação, durante muito tempo funcionavam como filtros, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, mas funcionavam aí como filtros. Já atualmente, no âmbito da mediatização, já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa da organização de processos interacionais entre campos sociais, mas de constatar que a prática, de constatar que a constituição e o funcionamento da sociedade, de suas práticas, lógicas e esquemas de codificação, estão atravessados e permeados por pressupostos e lógicas do que se denominaria a cultura de mídia. Sua existência não se constitui fenômeno auxiliar, na medida em que as práticas sociais, os processos internacionais e a própria organização social se faz tomando como referência o modo de existência dessa cultura.
eu vou fechar aqui, vou fechar aqui um pouco a minha apresentação, só para falar um pouquinho aqui, um pouco olho no olho aqui de vocês, para falar um pouquinho sobre o que é portanto, essa mediatização. Na verdade, nós todos vivenciamos isso. Vou ligar esse ar-condicionado aqui, um pouco esfriou muito, né? Então, nós vivenciamos isso. Onde aquela ideia de influência, aquela ideia em que a mídia é vista como um corpo estranho a influenciar os nossos comportamentos, já não mais explica suficientemente as nossas interações comunicacionais. A partir do momento que qualquer um pode publicar o texto, olha, nós que estamos envolvidos aqui na academia, temos aí uma das nossas missões, uma das nossas tarefas, né, os professores universitários, uma das nossas obrigações é publicar, né? Imaginem, pessoal, antes do Facebook, antes do Twitter, como que era difícil tornar público o pensamento de alguém, não é? Como que era possível publicar? Bom, você tinha que ter acesso, e sempre houve uma série de barreiras culturais, barreiras econômicas, barreiras sociais, etc., para publicar, por exemplo, na Folha de São Paulo, no Estado de Minas, ou no jornal impresso de circulação local. A única forma de dar um depoimento público sobre dar uma opinião pública era publicando nos meios de comunicação. E quem decidia quem publicava? O editor. Para a televisão, para o rádio, para jornais impressos, etc. A partir das possibilidades de interação na internet que a internet propicia, ora, muda, né? Muda o acesso à possibilidade de publicação. E mais do que isso, multiplica as possibilidades de interação. E aí que eu chamo a atenção para aquele segundo conceito, que é o conceito da circulação. Vou compartilhar aqui com vocês rapidamente o conceito de circulação. Deve ter um jeito aí de eu fazer isso simultaneamente, trocar de telas. Eu ainda não sei como é que faz isso, né? Mas olha, circulação. Uma das consequências do intenso processo de transformação de tecnologias em meios se constitui na emergência de uma nova ambiência, cujo funcionamento das práticas sociais se dá segundo a atividade interacional dinamizada por complexos feedbacks de natureza não linear. Os antigos modelos de transmissão e recepção de sentidos que operavam sob o crivo das instâncias mediacionais, como os mass media, né, os meios de comunicação em massa, saem de cena e dão lugar a novas modalidades de contatos. Esses se organizam em torno de uma dinâmica de circulação. Ora, o que se quer dizer com isso? O modo de interagir, o modo de fazer circular a informação. Só me dá só um retorno aqui. Agora, se vocês estão vendo a apresentação ou estão vendo a minha imagem? Só para eu entender aqui a lógica do... Ambos. Tá preto? Ah, tá tudo. Então, peraí. Então, deixa eu só encerrar aqui. Entendi. Outra tela tá preta, tá bom? Pronto. Então, agora sim. Muito bem. Agora me vem, né? Sim. Joia. Ok, obrigado. Então, pessoal, se antes a informação circulava, ou melhor, não circulava, ela seguia um caminho de linha reta dos meios de comunicação de massa para os receptores, hoje como que se dá como que a informação se propaga? O Fausto Neto, que é esse pesquisador que eu mencionei,
fala de feedbacks complexos. Sequer é uma emissão e um retorno. É uma circulação que se dá em múltiplos caminhos, né? Vou compartilhar aqui com vocês um diagrama. Esse diagrama é elaborado pelo Fausto Neto, com inspiração aí no Veron, Eliseu Veron, que é um pesquisador importante da área da comunicação. Olha que interessante esse diagrama. Vai cair aí. Pronto. Veja, esse é um diagrama que representa, né, como que se dá a circulação. Então, aqui, instituições, meios, atores individuais. Né? A gente poderia situar aqui o direito dentro das instituições, ou o poder judiciário, a prestação jurisdicional, os meios que já não são apenas mais televisão, rádio e jornais impressos, revistas, mas também são, né? Mas há outros meios, blogs, perfis de Instagram, de Twitter, etc. Atores individuais são as pessoas publicando, compartilhando, etc. Portanto, numa espécie de feedbacks complexos. Bom, vamos complexificar ainda mais. Falei de mediatização, falei de circulação por meio de feedbacks complexos, e agora da mediação. A mediação eu tomo de empréstimo também um conceito que há várias abordagens possíveis, né? Mas eu poderia aqui, em termos de filosofia e filosofia do direito, situar-se no âmbito da superação o que a gente chama de filosofia da consciência para a filosofia da linguagem, me referindo aqui especialmente a chamado linguist turn, ou virada linguística, que se dá ali a partir principalmente da hermenêutica filosófica de Gadamer, inspirados aí numa filosofia existencial de Heidegger, e que no direito pipoca, digamos assim, numa série de teorias que tentam superar o formalismo lá do século XIX, o paradigma positivista. Então, poderíamos nos referir a Fifig com a tópica, a nova retórica de Perelman, as teorias da argumentação, enfim, há uma série de movimentos no pensamento jurídico e filosófico ali do primeira metade do século XX até início da segunda metade, que supera, digamos assim, aquela filosofia da consciência, que dentro do direito, para situarmos aí dentro do direito, a gente colocaria a teoria clássica do direito natural e tudo que antecipou eu diria de Platão até Kant, talvez. Pois bem, mas o fato é que, dentro desse momento que vivemos, que observamos, etc., convocamos, então, esse operador mediatização, circulação, e agora a mediação. A ideia da mediação é a seguinte: nós não compreendemos a realidade diretamente. Né? Eu vou tomar de empréstimo aqui uma definição do José Luiz Braga, né, que diz o seguinte: a ideia da mediação corresponde à percepção de que não temos um conhecimento direto da realidade. O nosso relacionamento com o real entre aspas, é sempre intermediado por um estar na realidade, em modo situacionado, por um ponto de vista. O que quer dizer isso? Não dá para a gente imaginar o nosso pensamento, o que nós somos, como nós fazemos, o que a gente vê do mundo, fazendo uma abstração, como, por exemplo, e se não existisse as redes sociais? E se não existisse a internet? E se não existisse a inteligência artificial? Dialogando aqui com a fala do professor Jorge, não importa se o advogado tem ou não tem Facebook. Não gosto de rede social, ótimo. É ótimo não ter rede social. Não participar do Instagram, não observar o que acontece no Facebook. Mas o meio no qual nós vivemos interage observando lógicas de mídia. A advocacia já começa, já está em curso, já é uma realidade, utiliza de inteligência artificial.
os problemas ligados aí à gestão da Big Data, né, dos imensos arquivos, da imensa quantidade de dados, que era inofensivo até o ponto que não se conseguia gerir, quando não se conseguia administrar, utilizar esses dados, mas hoje já há tecnologia informacional, enfim, de programas para gerir esses dados, o que é o problema. Nós, durante 20 anos, fomos entregando dados para empresas privadas e também por instituições públicas, e hoje há mecanismos, há instrumentos para gerir. Pois bem, numa situação como essa, o nosso meio é um meio mediatizado aqui no sentido de tecnologia, de uso de tecnologia, de informação, de um certo modo de interagir. Pois bem, depois de, digamos, situar a nossa realidade, digamos assim, convido-os a mobilizando essas interações, mobilizando esses operadores semânticos, digamos assim, vamos olhar para casos específicos. E eu vou convidar vocês, eu acabei de fazer aqui a apresentação novamente, especificamente a prática judicativa. Olha aí. Experimentação e intenção com a norma. Eu trago aqui compartilho com vocês um caso que estou estudando, que é um dos objetos de estudo na tese. Embora envolva uma figura pública, não tem nada a ver com política, não estou fazendo análise política e nem estou fazendo análise da adequação jurídica das decisões tomadas ali, mas fazendo observação do ponto de vista comunicacional. O primeiro depoimento que o ex-presidente Lula deu lá para o então juiz Sérgio Moro, na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, no dia 10 de maio de 2017. Olha que interessante, e é isso que eu quero que observe. Antes desse depoimento, houve um grande debate sobre a posição das câmeras que gravariam o depoimento. Vou encerrar aqui, interromper a gravação para vocês, para a gente se olhar enquanto falamos disso. Então, veja, antes do depoimento do ex-presidente Lula, o debate entre advogados, Ministério Público Federal e juiz se deu sobre a posição das câmeras que registrariam aquele depoimento. Tradicionalmente, no âmbito do direito, se a gente olhar para o direito de dentro do direito, do ponto de vista das normas de processo penal, do direito penal, etc., que diferença que faria a Câmara estar numa posição ou em outra? Né? Se a gente olhar para o direito sem levar em conta os atravessamentos que a prática judicativa sofre, digamos assim, que a prática judicativa, sei lá, se sofre, eu não diria sofre, porque ela também participa desses atravessamentos ativamente, daí aqui o conceito de ativismo, para mim, trazendo no sentido muito, muito próprio da pesquisa. O fato é que, o que eu estou observando? Bom, tradicionalmente diríamos, é indiferente, tanto faz, né? Bom, mas se tanto faz, por que a defesa pediu? Ela fez um pedido ainda mais amplo, a defesa queria gravar com equipamento próprio. O juiz, observando a norma do processo penal, deu vista ao Ministério Público para manifestar sobre aquele pedido. O Ministério Público disse que não, impugnou o pedido de gravação em tomadas mais amplas e com equipamentos próprios, resistindo a essa pretensão. E aí eu convido-os a fazer uma outra reflexão. Bom, se não fizesse diferença, por que o Ministério Público iria impugnar? Eu diria, pode gravar do jeito que quiser, tanto faz. Não é isso que afeta, não é isso que importa no julgamento de um réu. Mas tanto não era indiferente que ele pediu para que não houvesse gravação. Havia dois pedidos. Um, que ao invés da gravação ser apenas focada frontalmente ao réu, como era o hábito do Poder Judiciário, que fosse gravado em tomadas mais amplas. Depois eu vou mostrar para vocês como era e como ficou, como é o normal e como foi o experimentado.
E é um pedido, além do mais, tinha um pedido para gravar com a equipe própria. A defesa queria gravar aquele depoimento com a equipe própria de áudio, de gravação, enfim. O Ministério Público manifestou para que ambos os pedidos fossem indeferidos. Qual foi a decisão do juiz Sérgio Moro, então? Ele deferiu parcialmente o pedido. Indeferiu o pedido de gravação com equipamento próprio, mas deferiu a colocação de uma segunda câmera com uma tomada mais ampla. E quando ele deu esse despacho, que foi na véspera do depoimento, um dia antes, ainda ficou uma discussão assim na imprensa, nos meios jurídicos, indagando se ele também se colocaria no vídeo, porque não era a prática. Né? A prática era filmar apenas o réu. A defesa pediu para que houvesse uma tomada mais ampla, mas o juiz mandou colocar uma câmera pegando, inclusive, ele. Né? Ora, eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre as... no estudo lá, para a tese, eu estou lendo as transcrições de tudo que aconteceu, os recursos, etc., mas não vem o caso. Só quero chamar a atenção aqui para vocês que, olha, uma questão fortemente comunicacional, tipicamente comunicacional, atravessa a prática jurídica. Na tradição jurídica, no hábito do jurista, da prática judicativa, a câmera, assim como o equipamento de áudio, é tão somente para registro. A câmera estava ali, a princípio, para substituir a digitação ou as notas taquigráficas. Mas, naquele caso, ela ganha uma outra dimensão, que é uma dimensão, ali é um caso hiperbolizado, claro, um ex-presidente já chamaria a atenção, um depoimento de um ex-presidente já chamaria a atenção, mas há um debate que é inaugural, há um debate que é particular, né? E é isso que chama a atenção de vocês. Ficando aí, deixando mais indagações do que afirmações. Muito bem, vamos voltar aqui, vou mostrar para vocês como era a norma, ó, olha aí, posição normal, era para ser assim, só assim. Era assim que sempre foi feito, a posição como ficou. E como todos ali sabem que tanto o depoimento quanto as imagens circularão, eu convido vocês a pensar sobre o seguinte. Imagine que você está num lugar e não sabe que está sendo filmado. Qual é o seu comportamento? Agora, pense em outra forma. Você não está sendo filmado e tem certeza que não está sendo filmado. Qual é o seu comportamento? Agora, imagine a terceira situação. Então, duas situações primeiras. Não tem câmera. Qual é o seu comportamento? Tem câmera e você não sabe. E o terceiro, você sabe que está sendo filmado. E mais ainda, sabe que aquilo vai circular. Não pense numa laranja. É mais ou menos isso. Tem alguém não pensando em laranja aí? Não, o modo como nós nos colocamos, inclusive nós juristas, claro, no mundo, não tem como prescindir, não tem como desconectar do meio no qual estamos inseridos. E esse meio fortemente mediatizado. E aqui, apenas para exemplificar a singularidade da situação, eu peguei um pequeno trecho do julgamento do HC, que foi impetrado pela defesa, contra a decisão que indeferiu o pedido que ela havia feito de gravar com equipamento próprio. Com efeito, não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido pelo juízo de primeiro grau. As gravações de audiência já passam de uma década e até hoje nunca transitou por este tribunal inusitado pedido. Tampouco notícia de que a gravação oficial realizada pela Justiça Federal tenha sido prejudicial ao réu. Com certeza. Ora, do ponto de vista jurídico, olhando internamente para de dentro do direito, aquele pedido é absurdo. Né? E na luz do processo civil, do processo penal, não faz o menor sentido. Mas faz algum sentido. Eu os convido a pensar sobre qual. Né? Faz algum sentido. E fazia para a defesa, fazia para a acusação e também para o juiz. E, ao final, fazem um acordo, mesmo um acordo conflituoso, de publicar, não exatamente como a defesa queria, não exatamente como a acusação queria,
e não exatamente como era o tradicional, não exatamente como era a prática jurídica. Para finalizar aqui essa primeira exposição, para depois a gente ter espaço para perguntas, eu compartilho aqui com vocês uma última reflexão. Qual é o futuro do direito? Olha aí a minha pergunta. Qual é o futuro do direito? O judiciário mediando interações de experimentação. Quando a defesa fez um pedido que nunca se tinha notícia dentro daquele tribunal, está experimentando. Quando o juiz, que poderia simplesmente indeferir totalmente aquele requerimento, decide colocar uma câmera adicional, ele está experimentando. E o resultado disso tudo? Certamente é diferente do que seria se não houvesse a experimentação. E o PJE propicia outras interações, e a gravação de sustentações orais e documentadas por meio de QR Code propicia outras interações, e as audiências feitas utilizando equipamentos de informática à distância remota por causa do Covid-19, da pandemia, propicia outras interações. E mediados pela tecnologia, não que essa tecnologia determine quem somos, a visão não é assim determinístico-naturalista, mas ela possibilita interações, e essas interações vão tensionando, vão pressionando hábitos fortemente, até então fortemente enraizados, e vai provocando disrupções. Eu estudei um caso, apenas a título de exemplo, em que, lá no âmbito do julgamento da ação penal 470, os ministros debatiam a respeito, e divergiram, parte deles, o ministro do Supremo, parte deles concordaram com um dos advogados de defesa e a outra discordou. O advogado queria utilizar um PowerPoint, isso há 6 anos atrás. O advogado tinha pedido no Supremo que ele queria fazer a exposição oral dele utilizando o PowerPoint. Ele queria que o tribunal disponibilizasse equipamento para que, durante a sustentação oral, ele tivesse acesso à apresentação de slides, para ele mostrar gráfico, fotos, etc. Um pedido inusitado, acabou sendo indeferido por maioria, mas, olha, é uma experimentação. E isso vai provocando novas tensões, isso vai provocando novas transformações no direito, na prática judicativa. Aí fica aí as referências bibliográficas, depois eu posso compartilhar. Muito obrigado, Thaís. Se quiserem anotar, o meu Instagram é @hermundesflores, meu e-mail é hermundesflores@gmail.com. Terei maior prazer para além dessa interação aqui, interagirmos aí nas redes, interagirmos aí também, fazendo uso dessas mediações que estão à nossa disposição e sobre as quais estamos falando hoje. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, obrigado pela atenção. Eu estou à disposição, se houver perguntas, eu terei maior gosto em dividir com vocês reflexões a partir das questões. Obrigado. Pode ficar aí, dúvidas. Professor Hermundes, me ouve com clareza? Sim, perfeitamente. É com muita satisfação que nós, da Univertix, a coordenação especificamente, também na pessoa do professor Hélio, e até mesmo em nome de todos os alunos, nós agradecemos a tua presença, agradecemos a brilhante exposição pelo tema importantíssimo a qual que Vossa Excelência acabou de expor. Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente poder interagir um pouco, Por enquanto eu tenho 2 aqui, na medida que elas vão chegando, a gente vai conversando. Dentro dessa questão de ambientes midiáticos, e principalmente trazendo aí o próprio Poder Judiciário para uma situação onde ficou ainda mais vista, se tornou, digamos, entre aspas, ainda mais público, o aluno Luiz Felipe, do 5º A, faz uma questão, um apontamento bastante interessante. Eu vou ler na íntegra. O senhor acha que o STF, a partir do mensalão, que foi ali uma oportunidade onde trouxe grande visibilidade, principalmente para o STF, tendo em vista a grande repercussão do caso,
que essas situações que acabam acontecendo ali, tendo inicial o próprio mensalão, trouxe, digamos, uma visão para o STF, ao passo que ele fosse tomar decisões de forma mais cautelosa, ou se eu acho que ele, pelo contrário, iniciou ali decisões sem muita cautela, ou até mesmo de forma política, né? Como que esse reflexo de se tornar ainda mais público, na sua visão, na visão de Vossa Excelência, houve ali para a nossa Suprema Corte? Obrigado, professor Douglas. Eu reforço aqui a minha gratidão aí pelo carinho com que você e a professora Kelly estão me acolhendo aqui na Univertes. Obrigado, Luiz Felipe, do 5º A, pela questão. Há eu diria, uma atitude do Supremo, uma escolha do Supremo, uma escolha institucional, também experimentacional, que é decisiva para que fosse possível, um pouco depois, a repercussão que o julgamento lá do Mensalão tomou. Trata-se da TV Justiça, criação da TV Justiça, e mais especificamente um programa chamado Direto do Plenário. Mas eu não consigo abrir. Perdão? Não, desculpa, professor. Pois não. Essa, para mim, é a atitude disruptiva que o Poder Judiciário escolhe institucionalmente. E aqui, por que eu estou chamando a atenção disso? Olha que interessante. Eu não vejo essas questões que estou estudando, enfim, compartilhando aqui com vocês, o problema da publicização, da hiperpublicização da prestação judicativa, sob a ótica da influência, como se o judiciário fosse um corpo, a mídia e as redes e as publicações estranhas a esse corpo, tentando influenciá-lo. Não, o judiciário está nesse meio. O judiciário está... Tem um pesquisador da ciência, da comunicação, mas da filosofia em geral, muito importante, chamado Muniz Sodré. Ele cunhou uma expressão chamada bios midiático, muito interessante. Nós estamos nesse bios midiático, né? No qual o Supremo também está. O Supremo não foi, digamos, o Supremo que escolheu criar a TV Justiça e criar o programa direto do plenário. Não há precedente na história, não há nenhum outro exemplo, aliás, isso é ainda mais disruptivo. Veja, é uma experimentação, é uma experiência. Não há nenhum outro exemplo em que, no mundo inteiro, não há nenhum outro exemplo em que uma Suprema Corte tenha os seus atos decisórios sendo filmados e transmitidos em tempo real. O que é a prática mundial? Primeiro tomar a decisão, e ali tem processos internos de discussão, que por mais que sejam públicos, é uma publicidade relativa. Já era público. Mas para assistir uma reunião do plenário, tinha que ir a Brasília, fazer uma inscrição, passar por detector de metais, não sei o quê, vestir terno, e chegar lá dentro dos limites da sala do que compõe o plenário. É completamente diferente essa publicidade que transmite em tempo real. E ali já tomou uma outra dimensão. Tem um estudo de um pesquisador da FGV, que nem é jurista. Ele fez uma contagem numérica e percebeu o aumento do número de páginas dos votos dos ministros a partir do momento em que se criou o programa direto do plenário. Olha que interessante. Claro, eles sabem que estão sendo filmados, e o comportamento é outro. Então, sem aqui julgar, né, o mérito da correção ou não, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista político, sobre as decisões lá que o Supremo tomou no ano do mensalão, eu não tenho dúvida de que ali no mensalão, e com toda a exposição, estava em curso processos de experimentação comunicacional que não se iniciaram com o mensalão, e que tomaram a proporção que tomaram, muito graças à escolha anterior feita pelo Supremo, uma escolha que foi uma experiência, uma improvisação, né? Porque não era o hábito, não era o corriqueiro.
uma experimentação que é, vamos filmar? Que tal? Ah, não sei se filma, se não filma, vamos filmar, decidiram. E a partir daí provoca uma série de novas interações que afetam, inclusive, o sentido que o próprio Supremo dá aos seus julgados e que a sociedade também significa tais julgados. Excelente, professor. Mais uma pergunta aqui, professor. Dentro dessa questão de tratarmos do caráter público que as próprias autoridades do STF possuem, por ser ali agentes públicos, né, agentes políticos, o professor Arthur Valverde, ele faz a seguinte pergunta: como Vossa Excelência analisa a postura da ministra do STF, doutora Rosa Weber, diante de sua postura de não pronunciamento nos diversos meios de comunicação, e com essa atitude de não se pronunciar, acaba destoando aí dos demais ministros que são mais acessíveis no termo de lidar próprio pronunciamento diante da mídia, né? É claro que sabemos que eles não vão tratar de processos específicos, mas aquelas situações gerais ali da própria administração, né, do caráter administrativo do STF, todos acabam fazendo aí essa interação com a mídia, com exceção aqui, na opinião do professor Arthur, da doutora Rosa Weber. Qual a opinião de Vossa Excelência sobre essa atitude específica da ministra? Professor Arthur, obrigado pela pergunta, obrigado aí pelo carinho da sua atenção. Olha que interessante. Por que é um pouco caótico isso que a gente está observando? Nós, juristas, estávamos confortáveis nos nossos próprios hábitos. O hábito, e aí eu estou fazendo aqui referência aos estudos lá de Bourdieu, o hábito nos desonera de pensar sobre as nossas práticas. Quando há hábitos fortemente enraizados, fortemente consolidados, como que eu faço? Como que eu ajo? Como sempre foi, né? Agora, quando o Supremo resolve publicar na internet, em tempo real, as suas reuniões plenárias, quando os ministros criam contas no Twitter, ou no Instagram, etc., tiram fotos, fazem selfies com seus familiares, não tem hábito pronto, não tem norma pronta, está todo mundo experimentando. E a ministra Rosa Weber, bem lembrada aí pelo professor Arthur, que prefere uma postura mais reservada, ela também está experimentando, ao ponto de chamar a atenção, né? Ao ponto de chamar a nossa atenção, de chamar a atenção do professor Arthur, muito bem lembrado, eu não tinha me atinado para esse aspecto, mas ela também está experimentando. E isso que é a beleza, e aí eu assim, tenho bastante entusiasmado, essa que é a beleza de buscar, nas teorias comunicacionais, buscar mobilizar, digamos, esses operadores semânticos, conceitos, teorias comunicacionais, para observar a prática jurídica, porque a prática jurídica está penetrada por uma série de experimentações que são experimentações de comunicação. O direito é comunicação, né? O direito existe por palavras ditas, orais, os costumes, por palavras expressas em textos legais, doutrinários, jurisprudenciais. Mas o sentido, o uso que o direito fazia da comunicação é diferente do significado que a comunicação tem hoje para o direito. Uma coisa é usar uma câmera para gravar um depoimento para não ter que digitar, é mais rápido. Outra coisa é usar uma câmera e a posição dela entrar no debate entre advogados, promotores e juízes em função do significado que se pretende atribuir àquele julgamento. Então, a ministra, ela também está experimentando. Eu não faria um julgamento assim, ético, no sentido não faria um julgamento ético sobre quem está experimentando em manter-se mais reservado e quem está experimentando no sentido de verbalizar e participar. Né? Há diversos níveis de experimentação. O Marco Aurélio Melo vira e mexe, dá uma opinião ali, né, mais contido, mais fala. O Gilmar Mendes, nós conhecemos, né? A ministra Rosa, um outro nível de interação. Mas
no fim, estamos todos experimentando. Ok, excelente. Professor, uma pergunta da aluna Ana Maria, do 5º A. Na opinião de Vossa Excelência, há uma maneira de encontrar um equilíbrio entre a proteção da intimidade, estampada na nossa Carta Magna, e a mediatização, uma vez que rotineiramente nos deparamos com fotos, declarações e até mesmo áudios sendo expostos a todo momento na mídia? Ana, obrigado pela pergunta, excelente colocação. Na sociedade dos meios, ou seja, antes da mediatização, uma das características era que os campos sociais eram fortemente demarcados por bordas rígidas. E aqui demarco, por exemplo, o campo do privado e o campo do público. O campo jurídico, do campo do jornalístico, o campo dos economistas, o campo dos políticos. Uma das características da circulação em mediatização é o rompimento das bordas. As bordas são permeáveis. Inclusive, a borda do público e privado. Nós temos, inclusive, que ressignificar o que é intimidade. Aquilo que era uma das coisas mais íntimas que nós tínhamos, que era o álbum de família, né? Eu sou jovem, né? Eu me considero jovem. Mas as primeiras, os amigos, vou falar, os namoradinhos chegavam na casa da gente, o que a mãe da gente fazia? Para a nossa vergonha? Ia trazer o álbum, mostrar o que menino barrigudo, né? Nos envergonhava mostrando o álbum de família. Onde estão os nossos álbuns de família hoje? Os nossos álbuns de família estão no Facebook, estão no Instagram, etc. Então, até o conceito de intimidade mudou. E há problema quando vaza, quando informações que tradicionalmente são do campo privado, quando elas se extravasam por também experimentações, quem se filma num ato sexual ou tira fotos íntimas, também está experimentando. E manda pelo WhatsApp, etc., sem fazer aqui juízos éticos, sem fazer juízos morais, o fato é que essas experimentações extravasam, fazem extrapolar aquelas bordas de campos que eram tradicionalmente rígidos e já não são. E aí dá problema. Veja aqui um outro exemplo. A Vaza Jato, lá publicado pelo Intercept, aquelas discussões num grupo privado de procuradores, etc., não era para ser tornado público. Mas estavam experimentando, usando o Telegram, etc. Mesmo que, eu não vou entrar aqui no julgamento, se quem vazou está correto ou não estou fazendo julgamento ético, não é isso que está me importando no momento. Sequer o julgamento jurídico, mas julgamento comunicacional. Vazou. E esse vazamento, o que é para mim, em termos comunicacionais? O transbordamento das bordas. Portanto, Ana, o equilíbrio está sendo elaborado. Nós não conhecemos. Né? A gente experimenta, a gente testa, vê os resultados, uns são bons, outros são ruins, e não raras vezes a gente sequer tem solução para o resultado quando ele é ruim. Né? Isso é a característica típica da experimentação. Daí o título da minha exposição, que com alguma mudança deve ser o título da tese, é a norma, aquilo que está normatizado, versus sendo tensionado pelas experimentações sociais, e, portanto, para muitos casos, não há norma, né? Não há um padrão, um hábito, com base no qual a gente possa simplesmente nele nos apoiar para dar a solução. Excelente, professor. Uma pergunta do aluno Rosalvo Lopes, do 5º A. Com o advento da mediatização e cada vez mais a grande circulação, e com muita velocidade, né, das informações, e muitas dessas informações correndo o risco de ser até mesmo falsas, né, o que se chama hoje aí de fake news, está muito na moda, inclusive, esse termo, fake news. Com essa circulação avassaladora de informações, Vossa Excelência acredita que o judiciário em si corre risco de ser contaminado por essas diversas informações, acabando, por vezes, sendo contaminado pelo próprio clamor social que a mídia consegue fazer
através das fake news? Muito bem, Rosalvo, obrigado pela pergunta. De fato, a fake news, o problema da fake news é um problema importante, é um objeto que tem sido um objeto de estudo importantíssimo no âmbito da comunicação. Eu vou citar aí apenas dois exemplos, dois casos recentes importantíssimos, em que a circulação de fake news foi decisiva na tomada de decisões públicas. Eleição de Donald Trump e Brexit na Inglaterra, né? Para citar exemplos que são aí já consensuais, digamos assim. Bom, eu faria uma diferença entre o judiciário, dentro desse contexto, e digamos, a relação da influência. A fake news é um problema novo, né? Não a mentira, né? Não mentir, né? Mentir faz parte da nossa humanidade. Inventar coisas, inventar mentiras e contar e fofocar, digamos assim, faz parte da nossa interação. A questão é a dimensão que a fofoca tem hoje e os equipamentos tecnológicos que propiciam a sua disseminação. Está em debate no Congresso um projeto que é muito importante, o debate lá da fake news, né? Tem vários projetos, né? Um que eu li e que estudei mais detidamente foi o de autoria da deputada Tabita Amaral, que tenta, digamos assim, regulamentar o papel dos provedores. Não o nosso papel, ninguém pode adentrar, eu não conheço outros projetos, estou falando do que eu conheço. Esse não regulamenta por aí, eu acho que acertadamente, ninguém pode proibir a gente de falar mentira e espalhar pelo WhatsApp, né? Isso adentraria no sigilo das comunicações, isso ofenderia princípios, direitos fundamentais que são marcos civilizatórios. Eu tenho direito à privacidade, aí até dialogando com a questão da Ana Maria, eu tenho direito à privacidade de inventar, inclusive, mentir. Eu tenho direito de mentir. Eu tenho direito de mentir no meu perfil do Instagram. Né? Eu tenho direito. Se isso causar dano a alguém, esse alguém pode pedir indenização, reparação, etc. Agora, diferente é eu criar um monte de perfis falsos, utilizar programas, né, os algoritmos, etc., utilizar robôs para artificialmente, espalhar essa mentira com a finalidade de interferir numa decisão judicial, interferir num processo eleitoral ou num plebiscito. Mas qual é a questão? E aí o desafio para nós juristas. E quem cria o perfil falso, inventa mentira, está experimentando com êxito, digamos assim, para os seus objetivos políticos, ideológicos, etc., mas está rompendo com estruturas normativas em relação às quais nós não estamos dispostos a transigir. Nós não estamos dispostos a transigir com os valores, o princípio democrático, com o Estado democrático de direito, com a independência do Poder Judiciário. Nós até estamos dispostos a transigir com a privaticidade do álbum de família, mas não estamos dispostos a transigir com o princípio democrático, com a repartição dos poderes, com o Estado democrático de direito. Então, quando a experimentação rompe com padrões normativos que sustentam marcos civilizatórios em relação aos quais não estamos dispostos a negociar, ficamos perplexos e nós, do campo do jurídico, reagimos como? Tentando normatizar. Por exemplo, criando um projeto, tem que ser discutido, melhorado, para tentar estabelecer regulamentação para controle da disseminação de fake news. Né? Eu não posso punir previamente o direito de qualquer um dar qualquer opinião no seu perfil. Mesmo que seja invenção, mesmo que seja mentira, mesmo que seja ofender alguém. Aí a reparação será posterior, será por meio de indenização. Agora, é diferente, é isso que os Joes da área estão percebendo, eu gastar 50 mil reais, criar artificialmente 1000 perfis
e situá-los em IPs de regiões geográficas diferentes e contratar um técnico de informática para colocar, para fazer um programa para que as postagens sejam de tal forma coordenadas para que artificialmente aquela postagem vá parar no Trend Topics do Twitter. Percebe? E com que finalidade? Interferir no processo eleitoral. Então, eu diria que há esse risco sim, Rosaldo, há esse risco sim. Qual é o modo de reagir de nós juristas? Tentar normatizar. E reagir em relação a quê? Aqueles bens sobre os quais nós não estamos dispostos a negociar, que são marcos civilizatórios, por exemplo, o princípio democrático. Excelente, professor. Professor, eu vou passar a palavra agora para o professor mestre Fabrício Adriano Alves, que ele vai aqui reportar algumas perguntas dos alunos. Fabrício, professor, a palavra é com você. Fabrício, abre o áudio, o seu microfone está fechado. Ok, isso. Oi. Eu vou fazer uma pergunta do aluno Tairo Valério de Souza, do 5º B. Ele pergunta para o palestrante o seguinte: vivemos uma era em que a informação circula muito facilmente. Qual ou quais os limites o Supremo deve impor para não produzir demasiadamente decisões ou entendimentos com forte opinião política e gerar, desta forma, uma turbulência entre as instituições e a voz popular? Muito obrigado, Tário, pela sua pergunta. Eu penso que a sua questão, ela remete a uma outra área, que também é uma área de interesse, minha, que é a hermenêutica, né? Eu não sei se cheguei a mencionar, mas o mestrado, embora dentro das ciências jurídico-filosóficas, eu estudei especificamente hermenêutica jurídica. Eu penso que, digamos, esse problema da politização, né, do poder judiciário, em geral, principalmente do Supremo, envolve uma questão que é de natureza hermenêutica, que, de certa forma, tem a ver com a experimentação, né? E o que eu situaria aí dentro do campo do ativismo versus judicialização. Começando pela judicialização. A judicialização é um fenômeno que tem a ver com as portas de entrada, né? Com a criação de portas de entrada, inclusive por fins fortemente democráticos, humanitários. A Constituição de 88 propiciou uma série de portas de entrada ao judiciário. Eu penso como um mecanismo de acesso à justiça. Eu estou me referindo aqui especialmente um estudo muito interessante que eu recomendaria a leitura, foi meu marco teórico lá na época da minha monografia de final de curso, o livro Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti e Brian Garner, né? Então, dentro da terceira onda do acesso à justiça, lá do Capelletti, do Garner, o acesso à justiça depende, entre outras coisas, de defensoria pública, criação de juizados especiais, lei que possibilita a justiça gratuita, e também acesso a recursos, criação de recursos no âmbito do Supremo, a previsão de remédios constitucionais, então, ADI, ADCOM, ADPF, há uma série de portas de entrada. O judiciário não age de ofício, ele é sempre provocado. Nunca podemos esquecer que, quando o judiciário toma uma decisão que nós, digamos, criticamos como política, houve ali uma demanda política provocando essa reação. Durante muito tempo, talvez, e a gente talvez não percebesse tanto isso, porque era mais discreto, né? Estávamos habituados ao judiciário dizer, talvez que não, olha, não, essa é uma demanda política, não posso me manifestar, vou indeferir o seu pedido. Mas o fato é que os constantes requerimentos, veja que é comum que no âmbito do debate político, os próprios atores políticos requeiram a mediação do judiciário, nos processos eleitorais, nos debates entre comissões, na aprovação ou não de leis, etc. Talvez diríamos, mas eles deveriam resistir.
mas é uma característica do nosso tempo. Eu prefiro não fazer um julgamento moral, mas penso que a melhora da qualidade de decisão judicial, não apenas do Supremo, mas de qualquer instância, desde o juiz da primeira instância, como anterior do juizado especial, até o presidente do Supremo, a melhoria da qualidade das decisões passa por uma série de fatores, inclusive estruturais, mas eu diria, dentro do meu campo de pesquisa, passa por uma intensificação, digamos assim, por um aprofundamento no conhecimento das teorias hermenêuticas, por um aprofundamento da doutrina jurídica. Veja, tradicionalmente é assim que ela surge nos países da common law, dos países da civil law, aqui me refiro em especial à Alemanha. Tradicionalmente, no nosso tronco franco-romano-germânico, é a doutrina que baliza as decisões judiciais. É o pensamento jurídico que dá sustentação à prestação jurisdicional. Quando a nossa doutrina vai se transformando num catálogo dos comentadores de jurisprudência, vai a reboque da jurisprudência. Nossa, eu faço autocrítica, porque eu participo disso como advogado, como professor de direito, como pesquisador da área. Nós que participamos, que contribuímos para a doutrina jurídica, devemos repensar o nosso papel, né? E isso reverbera, digamos assim, nas mais diversas instâncias, enfim. Não sei se respondi, mas é mais ou menos como eu vejo a questão. Professor, ótimo. Nós iremos agora passar a palavra para o professor Mário Valente. Ele também vai reportar aí uma pergunta dos nossos alunos. Professor Mário, a palavra está com você. Vossa Excelência. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Mário. Primeiramente, parabenizar Vossa Excelência por nos brindar com essa explanação tão construtiva, tão importante, tão atual, tão moderna, que nos dá aqui prazer de permanecer ouvindo as vossas palavras. Eu vou fazer aqui uma pergunta em nome do aluno Samuel Joaquim, do terceiro período. Ele reporta a seguinte pergunta: até que ponto a mídia se manifesta como, aspas, um quarto poder, e como esse poder se manifesta frente a uma sociedade que, em grande parte, apoia suas ações na mídia? Muito bem. Professor Mário, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência e da atenção, e também pela mediação. Samuel, obrigado pela pergunta. De fato, isso é interessante. Tem um livro que não é eu não diria, não é um livro acadêmico, assim, com rigor científico, mas é um livro opinativo, que talvez valha a pena, chama justamente O Quarto Poder, né, do Paulo Henrique Amorim. Está aqui nas minhas costas em algum lugar, falecido Paulo Henrique Amorim. Bom, sem adentrar, digamos, nos julgamentos éticos, políticos, né, porque não teríamos condição de julgar quando a mídia acerta e quando ela erra, sob o ponto de vista dos seus posicionamentos políticos e éticos, porque para a gente fazer esse julgamento, teríamos que combinar os critérios, né, e certamente no campo político, no campo ético, há critérios conflitantes, critérios que não necessariamente são compartilhados. Mas eu vejo, digamos assim, a mídia tradicional em crise, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É quase que um consenso, eu reforço que não estou fazendo julgamento político, né? Eu vou me apoiar aqui numa posição de senso comum. Se diz assim: a Globo elegeu o presidente Fernando Collor, na época, na eleição. A Globo elegeu o Collor. A Globo não elegeu Bolsonaro, atual presidente. Não é? Certamente não. Mas, enfim, aí tem uma série de discussões, mas esse é um exemplo interessante para pensarmos assim, que a mídia, como a gente pensa, quando a gente fala assim, a mídia, estou pensando na mídia institucional, Veja, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Estado de Minas, etc. Ela tem um outro papel
ela tem um outro papel que já não é tão... É claro que ela é protagonista, é claro que ela também é importante, mas essa mídia que é a especialista, a mídia institucional, ela compete, digamos assim, com o espalhamento que está para além dessa institucionalidade, que são as conversas de WhatsApp, do Twitter, do Instagram, etc. Então, seja qual for o julgamento que façamos, e aí eu prefiro deixá-los todos abertos para que cada um, com base nos seus próprios critérios morais, políticos, jurídicos, etc., faça o julgamento de quando a mídia erra e quando a mídia acerta, mas tendo em vista um contexto no qual ela já não é mais essa curadora, digamos, soberana, que controla o editorial. Não é mais a mídia que sozinha pauta as discussões. E até o papel, a expressão influência, eu prefiro não utilizar, aqui apoiando no professor José Luiz Braga, no querido orientador, porque a ideia de influência supõe que há um corpo interno e um externo, em que o externo influencia. Na dinâmica da interação, do espalhamento, da mediatização, é difícil olhar para as coisas sob a ótica da influência, porque, na verdade, é o judiciário que está sendo influenciado, ele é participante, ele também experimenta. Por isso o título lá da exposição, judiciário mediatizado, mas entre parênteses, mediatizando no gerúndio, para referir a um verbo, ele em ação. Então, eu diria que até a mídia está experimentando. Né? E, claro, quando a gente pensa na mídia como instituição, como empresa, claro, a grande mídia, ela está, do ponto de vista econômico, são grandes corporações que têm interesses econômicos e que querem participar, de alguma forma, do jogo político, isso é natural, inclusive dentro da democracia, elas querem participar do jogo político de forma a mais eficientemente influenciar ou estimular, digamos assim, a buscar adeptos, aqui influenciar os leitores, quer dizer, não o poder de uma forma geral. Mas, então, ela, claro, faz parte da democracia, as grandes corporações econômicas, sejam elas midiáticas, industriais, etc., como grandes empresas, têm determinados interesses que são legítimos, interesses econômicos, interesses políticos, e elas querem participar e participam desse jogo político, tentando buscar adeptos, digamos assim, no poder, adeptos das suas teses, enfim. É como eu vejo essas coisas. Professor Hermúnez, nós temos ainda mais 3 perguntas, o professor Mário tem mais uma, e o professor Fabrício também fará outra, mas enquanto eles pensam um pouco lá para estruturar as perguntas, o aluno Davi Ferreira da Silveira, do primeiro período do curso, ele faz a seguinte pergunta para Vossa Excelência. Qual a opinião de Vossa Excelência sobre a possibilidade do júri, né, de todos os trabalhos do Tribunal do Júri, ocorrerem por videoconferência? Muito bem, Davi. Obrigado pela pergunta. E pergunta do aluno de primeiro período, eu recebo com ainda mais afeto, com ainda mais carinho. Eu leciono no Unileste, eu leciono no primeiro ano e também no último. E gosto de ter um carinho especial pelos alunos do primeiro período. Eu me recordo quando eu estava no primeiro período, era maravilhoso. A melhor época, acho que, da graduação, da vida universitária da gente é ser calouro, é começar descobrindo tudo, enfim. E é o momento que a gente está, talvez, mais entusiasmado com o curso, descobrindo tudo. Obrigado, viu, Davi, pela pergunta. Olha, eu não tenho prática na minha advocacia, eu não trabalho, eu não faço advocacia criminal, eu diretamente no escritório até fazemos, mas não sou eu, e tampouco no júri. Eu vou colocar a questão, Davi, em termos comunicacionais. À luz das pesquisas que tem feito, eu não sou penalista, mas aproveito a sua pergunta, a sua excelente pergunta, para talvez colocar luz na discussão. Não pensem ou desconfiem, quem é da área, desconfie das afirmações que se o júri for virtual vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai. Isso eu posso afirmar com certeza. Né? Basta observar as experimentações comunicacionais em outros campos, mas no campo jurídico também,
no campo da religião, no campo da política, no campo da economia, etc., no campo das interações afetivas, pensa aí no Tinder, né? Muda o modo de interagir. Se a escolha do campo especializado, político e jurídico, for pela adoção do júri por meio da videoconferência, devem ser só pesados argumentos, pró e contras, mas já dá para recusar de antemão que vai ser a mesma coisa. Não, é só a forma diferente de documentar, não é? E sabendo já de antemão, tanto quem é crítico quanto quem é favorável, mais entusiasta, de que vai mudar, talvez seja interessante tentar antever o máximo possível o que mudaria e fazer o cálculo do custo-benefício. Claro, no âmbito do processo penal, há valores, há princípios que são, eu diria que apoiado aqui em Castanheira Neves, eu vou usar uma expressão do Castanheira Neves, são aquisições axiológicas, são marcos civilizatórios. Não estou dizendo que essa é uma experimentação temerária, mas caso seja, avaliando na prática, só pesando prós e contras, eu consideraria temerário uma experimentação que prejudicasse o direito de defesa, que prejudicasse a ampla defesa, o devido processo legal, a presunção da inocência. Por quê? Porque como jurista, e como advogado, vamos lembrar aí de pessoas históricas que carregaram essa profissão, Sobral Pinto, né? Vamos voltando em Roma, Cícero, né? Mas pensei que em Sobral Pinto para lembrar da história mais recente do Brasil. Veja, penso como jurista, e eu diria como cidadão, mas como jurista é um compromisso, é obrigação por ser jurista. Não dá para transigir com presunção da inocência, com devido processo legal, com ampla defesa, com duplo grau de jurisdição, com o princípio do juiz natural. Como jurista, eu serei resistente a experimentações que prejudiquem o direito de defesa do réu. Como pesquisador da comunicação, vou olhar com muita curiosidade, Davi, se essa experimentação acontecer, se essa decisão for tomada pelo júri online. Se acontecer o júri online, se for essa decisão, eu vou olhar com muita curiosidade, terei muito interesse em observar como objeto de experimentação comunicacional. É isso, parece que não respondi, mas é isso, eu penso sobre o tema. Vou retornar ao professor Mário, mais uma pergunta. Professor Mário, a palavra está com Vossa Excelência. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, professor. Essa pergunta, ela até de cunho pessoal. No início da sua explanação, você trilhou um caminho aí até chegar na questão do ativismo judicial. É uma questão que eu gosto bastante de refletir, se, na sua opinião, até que ponto que o ativismo judicial poderia, de certa forma, desequilibrar o nosso sagrado princípio da separação dos poderes, especialmente o nosso sistema de freios e contrapesos, já que haveria aí, né, uma maior atividade do poder judiciário em detrimento aos demais, especialmente ao legislativo. Professor Mário, obrigado pelo carinho, obrigado pela pergunta, excelente colocação. Eu que agradeço. Eu, na tese, uso uma expressão assim, judicialização, a tripartição mitigada, ativismo, a inércia questionada. O ativismo, embora não seja algo novo, né, é uma discussão que e aí remeteria mais começa lá na doutrina americana, na verdade começa inclusive com a publicação de um jornalista, né, que ele está ali classificando ali na década de 40, 50,
pós-50, pós-Segunda Guerra, e aquela série o governo americano começa a adotar uma série de ações intervencionistas que acabam sendo colocadas sob apreciação, cuja juridicidade, cuja constitucionalidade são colocadas em apreciação da Suprema Corte americana, e aí um jornalista começa a observar a posição de cada membro da corte, e ele vai classificando um como mais conservador, que faz a autocontenção, né, de não intervir, e outros mais ativistas, digamos assim. A doutrina do ativismo começa sendo um debate, inclusive, jornalístico. E ela realmente, ela tensiona, para utilizar a palavra do professor Mário, ela coloca em risco, né, o paradigma da modernidade, o paradigma lá da tripartição. É claro que aí há uma série de fatores políticos, sociológicos, econômicos, etc. Ela está em relativização, acho que sim, né? A gente está vendo isso, quando o judiciário é muito ativista nesse sentido, e é claro que o termo ativismo também é polissêmico, né? Porque há um ativismo que é constitucional. Se a gente pensar, alguém que tem uma doença cujo tratamento foi negado pelo hospital público e pleiteia esse tratamento por meio de uma ação judicial contra o Estado, a União, o município, enfim, ele está amparado no direito constitucional. Nós escolhemos colocar na Constituição, fizemos esse consenso, de que a saúde é um direito universal, dever do Estado, direito de todos, né? A Constituição prevê, e isso é interessante, não há nenhum país com a população do Brasil, né, com essa população, com a dimensão da população do Brasil, que tenha um sistema público e de acesso universal de saúde. Não existe outro precedente. Há outros sistemas de acesso universal, mas experiência muito mais, com muito menos, com a população muito mais reduzida, né, do que o nosso. Então, e alguns vão classificar como ativismo. Aliás, tem muitos trabalhos sérios, importantes, falando sobre ativismo judicial nas ações de saúde. Mas, olha, está lá na Constituição, o Estado negou o Executivo negou e tinha direito, e a pessoa tinha direito. Então, dentro do balaio, digamos assim, desse termo ativismo, que é polissêmico, cabem coisas muito diferentes. Mas nesse sentido que você colocou muito bem, professor Mário, faz parte dessa experimentação. Até o ativismo é uma experimentação, de teste, né? E que, embora a gente não saiba para onde vai parar, a nossa posição como jurista tem que ser mais conservadora e escolher, olha, seria melhor que o judiciário se colocasse mais reservado, se ativesse mais a questões jurídicas, mas o fato é que ele é o tempo inteiro chamado a mediar. Então, é muito difícil a gente pensar um judiciário no Brasil não ativista, tendo em vista a Constituição de 88 e a todas as portas de entrada que possibilitam a judicialização, tanto no sentido do acesso à justiça, acesso material à justiça, quanto acesso procedimental, diversos tipos de processos, diversos tipos de acessos processuais, recursais, as mais diversas instâncias. A judicialização é inevitável, eu diria, né? A judicialização está dentro do nosso sistema jurídico, ela propicia isso, ela autoriza isso. É quase que impossível pedir que não seja ativo diante de tantos mecanismos legais de provocação. Mas eu também compartilho com a sua preocupação, porque muitas vezes, em muitos casos concretos, a gente fica com essa sensação de que está ultrapassando, né? Que ele está ultrapassando os limites constitucionais para os quais foi designado. Obrigado, viu, professor Mário? Professor Hermudes, apenas para situar Vossa Excelência, prometo que a penúltima pergunta agora que eu irei passar a palavra para o professor Fabrício e encerro uma última minha, para a gente poder encerrar o evento dessa magnitude maravilhosa a qual nós estamos fazendo. Professor Fabrício, a palavra está com Vossa Excelência. Professor, vou fazer uma pergunta da aluna Viviane Neire dos Santos, do 5º B. Na verdade, ela fez a pergunta e eu acabei reformulando um pouco a questão. Ela pergunta o seguinte, a mídia, de um modo
modo geral, ela influencia a sociedade. O juiz, ele é membro da sociedade e ele exerce a função jurisdicional. Até que ponto a informação que o juiz também obtém pela mídia poderá influenciar na sua imparcialidade na hora de decidir? Excelente, professor Fabrício. Obrigado, Viviane. Obrigado pela pergunta, Viviane. Até que ponto? Quando está experimentando, a gente não sabe até que ponto. Naquelas áudios, aquelas conversas que foram vazadas e publicadas pelo jornal The Intercept, a gente pôde ter acesso aqui, por exemplo, ao planejamento da estratégia processual da acusação. E há notícias, né, por ali a gente pôde conseguir perceber que houve acusações com base em notícias de jornais. Isso é também uma experimentação, né? Nós estamos habituados, dentro fortemente do hábito jurídico, é que, olha, a notícia de jornal gera um indício, desperta ali a atenção da investigação policial, do Ministério Público, etc., para produzir as provas dentro de um determinado circuito. Ou ainda, o poder, então a mídia investigativa, o jornalismo investigativo, ele também pode, quem sabe, fazer uma investigação, conseguir provas, entre aspas, não no sentido técnico processual, entregar para a polícia, entregar para o Ministério Público. Agora, o Poder Judiciário está nesse bios midiático. Eu tenho um caso de estudo na tese, o que não foi abordado aqui hoje, mas em que o juiz toma uma decisão. Aí há reações de entidades jornalísticas, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, sindicatos, partidos políticos, todos publicam nota. E o juiz depois revê a sua posição, se não decisivamente por causa daquelas notas, mas levando em conta também aquelas notas que ele cita no seu despacho. Agora, como vai dizer para o juiz, imagina que julgue como se você não estivesse nesse mundo. Julgue como se você não estivesse na sociedade em vias de miniaturização. É o mesmo que dizer, não pense em laranja, não pense em limão. Né? Agora, é claro, aí estão os marcos, eu diria os marcos do Estado Democrático, que é estabelecer balizas normativas, limites, para invalidar do ponto de vista jurídico, quando se ultrapassa ao ponto de ferir padrões, digamos assim, que podem ofender o devido processo legal, a presunção da inocência, aqueles marcos civilizatórios, né? Aí eu penso, Viviane, que o equilíbrio está aí, né? Experimentar com gravações, etc. Bom, a princípio eu vejo, não vejo como problema de partida, né? Não vejo como problema de partida que um ministro dê opinião sobre culinária no Twitter, etc. Agora, o limite, como jurista, eu vejo como limite os marcos civilizatórios, que estão lá no artigo 5º da Constituição, que estão no Código do Processo Civil, que estão no Código do Processo Penal, enfim. Né? Acho que é por aí. Obrigado. Excelente. Professor, prometo que é a última, tá? Aos alunos também. É porque o papo e a interação está muito bom e acaba que a gente empolga aqui com a temática e o assunto rende, né? Fico feliz. Eu ficaria magoado se depois da exposição ninguém quisesse perguntar nada. Queria sinal que se fôssemos olhar as perguntas, nós viraríamos aqui a madrugada dentro. Se fosse presencial, talvez faríamos, né? É verdade? Mas, professor, para encerrar, Vossa Excelência, né? Na opinião de Vossa Excelência, com a velocidade que a internet nos proporciona, né, tudo muito rápido, Vossa Excelência vislumbra um futuro do direito com prazos mais curtos, prazos processuais mais curtos, para aí as defesas, né, para o âmbito processual, e se isso ocorresse, Vossa Excelência acredita que
com uma atitude assim, de prazos processuais mais curtos, tendo em vista a internet nos proporcionar grande rapidez no processo. Isso nos traria uma possibilidade maior de chegarmos ali à razoável duração do processo? Muito obrigado pela pergunta, pelas palavras também sempre carinhosas. Olha, aí eu não tenho como pensar senão como advogado, né? Então, sequer vou sugerir, tentar fingir neutralidade. Como advogado, eu vejo que a lentidão do processo não tem nada a ver, um pouquíssimo, com os prazos que as partes têm para se manifestar, né? A lentidão do processo, a demora do processo, portanto, o não cumprimento do princípio da duração razoável do processo, que está na Constituição, que está no CPC de 2015, se dá por outros fatores. Mas, sequer eu vejo o problema do problema recursal, né? Sequer, eu acho que tem outros problemas. Tem problemas, aí colocando aqui mais como indagação, os litigantes habituais, né? Os litigantes massivos, bancos, previdência social, fazendas públicas, municipal, estadual e federal, que juntos, bancos, que somados correspondem aproximadamente 50% de toda a demanda judicial. Escolhas também, escolhas institucionais de investir os recursos públicos destinados ao Poder Judiciário em pessoal, ao invés de estrutura. São escolhas, é uma série de escolhas e também outras, né, outras escolhas que fizemos, e aí escolhas que eu consideraria até adequadas, de múltiplas portas de acesso ao Poder Judiciário, levando à judicialização. Vejo que, assim, há várias outras causas que são muito mais relevantes e que levam, portanto, ao não alcance da duração razoável do processo, que não tem a ver, digamos assim, com os prazos processuais. E penso que nem seria muito adequado, porque também, com a tecnologia, e é importante que se diga, os advogados também assumem mais papéis, né? Assumem mais tarefas. Se, por um lado, o PJE possibilita ali o acesso rápido ao processo, por outro lado, quem faz o trabalho que antes era feito pelo cartório de distribuição é o advogado. Às vezes você leva 3, 4 horas para distribuir um processo, porque é o advogado que faz o cadastro, que faz o upload dos documentos, etc. Então, há uma redistribuição de tarefas, digamos assim, propiciadas por essa tecnologia, que, ao meu ver, não justificam que não... Desculpa. Filho, daqui a pouco vai estar na... Quem que manda em você? Mamãe. E, portanto, há uma redistribuição de tarefas possibilitadas pela tecnologia e que também, não, ao meu ver, não justificaria a distribuição, essa distribuição aí do ônus do tempo, digamos assim, para a parte. Peço desculpas aqui, tive pequena interrupção aqui do meu filho, meu pequenininho, estou trabalhando de casa, portanto, tem aí participações especiais. Problema nenhum. Professor Dr. Hermundes, é com grande prazer que, em nome da Univertix, em nome da coordenação do curso de Direito, em nome do professor Hélio, da própria professora Kelly, eu externalizo os meus agradecimentos, nossos agradecimentos, na verdade, à Vossa Excelência. Quero dizer que esse primeiro dia de evento foi de grande valia para todos nós profissionais, todos os alunos. Gostaria também de externalizar desde já meus agradecimentos ao professor Dr. Jorge e dizer que o evento de hoje simplesmente nos comprova que todos os profissionais escolhidos e convidados para estarem aqui representa nada mais do que o suprassumo do profissionalismo no campo do direito. Então, é com muita alegria que eu faço os nossos agradecimentos, é um prazer, e já fica aqui o convite para voltar outras vezes, a todo momento na instituição. Tudo bem? Muito obrigado, eu que agradeço, fiquei muito, muito feliz com a oportunidade que me deram de ter esse espaço para falar. Sinta-se abraçado, professor, dê o meu abraço no professor Lúcio também. É uma honra também dividir essa mesa virtual com o professor Jorge, que é um advogado, um jurista que engrandece também o conhecimento jurídico, enfim, um pesquisador sério. Fiquei muito feliz
da presença de tantas pessoas até essa hora, enfim. Espero ter, mais do que trazido respostas, ter deixado questões, reflexões, para que o conhecimento siga aí seu fluxo adiante. E sou entusiasta aí do projeto da Faculdade de Direito da Univertes, que já está frutificando e frutificará ainda mais. Obrigado. Obrigado pelo carinho também da recepção. Obrigado aos alunos, um abraço carinhoso aí a cada um dos alunos e alunas que me ouviram. Obrigado pela paciência da minha atenção.